programa Ponto a Ponto começa agora. Eu e Antônio Lavareda vamos analisar hoje as últimas pesquisas de opinião pública sobre o governo de Dilma Rousseff. E o nosso convidado especial é o ex-governador de São Paulo, Alberto Goldman, do PSDB. Governador, boa noite. Boa noite, é um prazer falar com vocês e aos ouvintes. A primeira pergunta, nós vamos aqui ver algumas pesquisas que mostram uma análise do governo Dilma, do cenário eleitoral. Eu queria começar com uma pergunta que é a seguinte, quando a gente lê o noticiário recente, a gente tem uma impressão que o PSDB, que é o principal partido de oposição ao governo Dilma, está um pouco desagregado, estão rachados, brigas, conflitos. O que está acontecendo com o PSDB? E especialmente a minha pergunta é, há algum risco do ex-governador José Serra deixar o PSDB? Olha, todos os partidos, em qualquer lugar do mundo, e para qualquer partido, têm suas disputas internas. Isso não é nenhuma novidade, nem no Brasil, nem no passado, nem no presente. Não há nenhuma novidade em nenhum país do mundo, dos países mais desenvolvidos, até nos dois grandes partidos americanos, ou na França, ou na Itália, todos os partidos têm divergências internas. Tem disputas internas absolutamente naturais. Então, isso faz parte do jogo. O que existe de problema com o PSDB acabou sendo diminuído pelo resultado eleitoral que teve. Ele teve um resultado eleitoral relativamente fraco, porque tem hoje uma bancada federal na Câmara dos Deputados, correspondente a 10% da Câmara, do volume total da Câmara. Isso nunca tinha acontecido. Então, é um partido... Qual era o percentual? Só pra gente... Sempre acima de 10%, chegou a 15% aproximadamente. E hoje tem 49 deputados. Tem 49, né? 50, enfim, está em torno de 10% da Câmara. Já teve mais, teve 15%. Tinha o DEM, que era um partido, ou o PFL, que era um partido de oposição importante que se agregava. Então, juntos formavam mais de 100 deputados. Hoje a somatória de toda essa dá 70 deputados, talvez, de oposição. Então, há uma fragilidade da oposição no seu conjunto. No caso específico do PSDB, eu somo a isso a fragilidade da direção partidária. Uma direção partidária extremamente fraca, muito pouco legítima, muito pouco representativa e muito incapaz de enfrentar os desafios que têm sido maiores do que foram no passado. Quanto à questão da saída ou não do Serra, eu não sei lhe dizer. Evidentemente, ele tem suas razões, suas desavenças internas. Eu acho mais possível que ele não o faça. Ele vem conversando com outras forças políticas. Aliás, conversar com outras forças políticas faz parte do dia a dia de todos os políticos e é uma obrigação de qualquer democrata. Então, eu acho que ele está avaliando. Eu acho que sempre um partido político precisa ser visto pela gente, não como fim em si mesmo. O partido político é um instrumento para você atingir um objetivo que você tenha. Há alguns objetivos puramente de poder. E outros objetivos de fazer transformações na sociedade. Esse é o objetivo melhor, o objetivo mais, digamos, mais virtuoso da política, é você poder fazer transformações na sociedade que você acha que devem ter. E para isso você precisa de partidos políticos. O partido político é um instrumento. Se esse instrumento não serve, você deve mudar para poder realizar aquilo que você acha que pode realizar. Eu já tive 2, 3 partidos políticos da minha vida. E eu fiz as mudanças, não porque tinha qualquer interesse pessoal nisso, a não ser o interesse de ter um instrumento melhor para a minha atuação política, para as transformações que eu acho que o país tem que ter. Se ele saiu, numa eventualidade, o senhor sairia também? Ou o senhor está satisfeito? Não é automático isso, não. Eu acho que cada um tem a sua visão, cada um tem o seu caminho. Você acha que o PSDB ainda é um bom instrumento? Eu tenho o meu absolutamente independente, sempre tive absolutamente independente. Já fui qualificado de coercista, de serrista, de outosistas. A única coisa que eu fui na minha vida, durante muito tempo da minha vida, foi do Partido Comunista, porque eu fui comunista. Isso é indiscutível. Ideologicamente, sim. Agora, tenho posições ideológicas, tenho opiniões, mas não tenho nenhuma vinculação desse tipo, obrigatoriamente. Eu respeito muito, acho que é uma das melhores figuras da política nacional, é o homem que eu optaria hoje para ser o presidente da República, em qualquer circunstância, sem dúvida pela sua qualidade, mas não quer dizer que o caminho dele seja o meu. Nós vamos agora, governador, analisar 2 pesquisas. Uma do CNI-IBOP sobre a avaliação do governo Dilma Rousseff, a outra sobre a intenção de votos para a eleição presidencial do ano que vem do Datafolha. Essa pesquisa da CNI-IBOP, governador, Mônica, que foi divulgada
algum tempo atrás, mas é a última da série histórica da Confederação, ela aponta uma avaliação positiva, superlativa do governo Dilma. Mais de 60% dos brasileiros avaliando como ótimo e bom esse governo. Obviamente, a mesma pesquisa também aponta fragilidades, aponta vulnerabilidades desse governo, sugerindo, inclusive, que a presidente seria maior do que o seu governo em alguma medida. Por exemplo, combate ao desemprego, a aprovação é 57%, inferior aos 70% de avaliação no geral da presidente. Saúde, a aprovação perde para desaprovação, um saldo de 35 pontos negativo. 2/3 dos brasileiros desaprovam, né? Na segurança pública, 32% aprovam. Também 2/3 dos brasileiros desaprovam o desempenho da presidente Dilma nessa área, que é muito relevante, é uma das áreas que está no topo da agenda dos brasileiros. Governador, recentemente no seu blog, o senhor declarava que a presidente Dilma não é nem desenvolvimentista, porque não tem uma política industrial consistente, nem é neoliberal, por óbvio, porque não acredita tanto assim nas virtudes do mercado. No seu entendimento, como é que esse quadro de avaliação, que hoje é francamente favorável na tradução e intenções de voto para presidente, como é que esse quadro provavelmente evoluirá na sua forma de ver em função das perspectivas que são colocadas pelos analistas sobre o andamento da economia brasileira? Eu acho que para ela só pode piorar, não pode melhorar. Há um processo digamos, em que ela é atingida sistematicamente dia a dia. Do ponto de vista pessoal, pelas suas atitudes. Ela veio com uma postura, aparentemente de um tipo, hoje ela é absolutamente diferente do que foi. 2 anos antes de uma eleição, já está fazendo campanha eleitoral, e isso tem consequências. Não é consequência num dia, na semana seguinte, mas haverá consequências desse período todo. Até porque há consequências do ponto de vista administrativo. Porque o governo, de fato, o governo é muito fraco. O governo é muito ruim, em todas as áreas. É difícil você encontrar uma área em que você possa dizer ele é um bom governo. É claro que ele ainda usufrui de algo que vem do passado, de condições macroeconômicas que foram estabelecidas ainda no governo Fernando Henrique, que foram seguidas no governo Lula. Portanto, você tem ainda situações, taxas de desemprego baixas, né? Você redução da conta de luz mais recentemente. Você tem algumas medidas, mas são medidas momentâneas, pontuais, que são tomadas a cada momento em função de um projeto de 2014, que vão ter consequências mais adiante. Claro que hoje, se você transforma a Eletrobras, que era uma empresa cuja responsabilidade de dar energia elétrica, não para hoje ou para amanhã, mas energia elétrica nos próximos 10 anos, 15 anos, se você tira dela a capacidade dela gerir a sua empresa, de ter capacidade de investimentos para fazer isso para 5, 10 ou 15 anos, você vai dizer, bem, eles passaram a ter um prejuízo de 10 bilhões, isso vale para a Eletrobras, vale para a Petrobras, é a mesma coisa, vale para muitos setores da economia estatal. Então, isso pode não ter consequências imediatas, não terá consequências imediatas, portanto, do ponto de vista eleitoral, ela pode não ser tão afetada por isso, mas do ponto de vista do futuro do país, eu não tenho dúvida nenhuma. É um drama. Eu diria o seguinte, que a herança maldita que ela receberá, se for reeleita, é maior do que a herança maldita recebida pelo Collor, maior do que a herança maldita recebida pelo Itamar, e muito maior do que a herança maldita que ela recebeu do Lula. O senhor acha que o Lula foi um presidente melhor do que ela? Eu diria que ele teve uma fase, digamos, primeiro uma fase do ponto de vista da economia internacional melhor. Mais estável, mais equilibrada, com maior desenvolvimento, não tinha as mesmas crises que ela pegou agora. Em segundo lugar, ele tinha uma capacidade de articulação política muito superior. Em terceiro lugar, ele evidentemente é quase um mito. Né? É um mito, evidentemente, é um mito em todos os sentidos. Né? É uma grande mentira, na minha opinião, é uma grande fraude. Mas de fato, para a grande maioria da população, ele é um homem extremamente querido e, portanto, ele teve um papel
mais fácil do que ela tem. Ela não tem nada disso, ela não tem quase nenhum desses qualificativos que o Lula tem. Lula também desfrutou de uma conjuntura econômica internacional mais favorável. É o que eu disse. Esse é o primeiro ponto. Conjuntura internacional extremamente favorável que ela já não pegou. Né? E ela pega a herança maldita do Lula, enquanto o Lula pegou uma herança bendita do Fernando Henrique. São duas situações diferentes. Por que ela pega a maldita do Lula? Porque o Lula também não fez nenhum investimento e nenhuma reforma necessárias no país. Nada de reforma, zero de Investiu reforma. em políticas sociais. Investiu em políticas sociais, mas reforma de infraestrutura, reformas de longo prazo, de longa duração, de longas consequências, de consequências mais a longo prazo, ele absolutamente não fez. Não fez nenhum investimento em infraestrutura, por exemplo, do ponto de vista das mudanças, muito pouca coisa na área da educação, a não ser que você chame o pró qualquer coisa, ProUni de reforma. Isso não é reforma nenhuma. Sempre houve um ProUni de uma forma diferente, ele melhorou, é verdade, mas nada de reforma. E no setor, por exemplo, de saúde ou no setor de segurança nada. No setor de saúde também nada. Mas então o povo, você disse que a herança dele foi muito pior, mas o povo então não sabe discernir, porque não, a população tinha uma avaliação dos últimos anos do governo do presidente Fernando Henrique Cardoso muito negativa, maior, o percentual de negativo era mais alto do que o positivo, e dele ele saiu com 85% de aprovação. E só complementando, mais de 40 milhões de pessoas ascenderam do ponto de vista socioeconômico nos 8 anos do governo Lula, né? O que se convencionou chamar de nova classe média brasileira tem a ver com esse fenômeno. O reconhecimento disso é importante, né? Em primeiro lugar, as populações sempre ascenderam. Ascenderam agora no governo Dilma, vão ascender no próximo governo, ascenderam nos governos anteriores também. Milhões de pessoas. Se você comparar governos, um governo com o governo anterior, você vai verificar que o governo seguinte você tem um crescimento a renda per capita, por exemplo. Eu me lembro que quando comecei como deputado estadual, isso faz há 40 anos, deputado estadual, eu dizia nos discursos que a renda per capita no Brasil era muito baixa, porque era $4.000 por cidadão. Uhum. Hoje a renda per capita é $11.000 por cidadão. Então, portanto, esse crescimento é um crescimento que vem constante. Agora, a população pegou no governo Lula, no período Lula, ela teve um crescimento da sua capacidade aquisitiva, por várias razões. Principalmente porque houve um mercado internacional muito favorável e principalmente porque no governo Fernando Henrique se fizeram as reformas que tinham que ser feitas naquele momento. Muito aquém ainda do que devia ter sido feito, que o Lula não prosseguiu. Então, houve uma melhoria e uma série de razões, e a população raciocina de forma bastante imediatista. Se eu tenho no meu bolso agora um pouquinho mais para comprar, para consumir, para minha vida, melhorar a minha vida, eu tô satisfeito. Eu não preciso, ele não tem consciência, o cidadão não tem consciência do que ele poderia ter se houvesse um governo melhor, se houvesse um governo mais efetivo, mais eficiente, mais eficaz, ele não tem essa consciência. Então, para ele, um pouquinho do ganho já é um grande ganho. Para quem tem muito pouco, ter um pouquinho a mais é muita coisa, não há dúvida nenhuma disso. Governadora, nós vamos para um breve intervalo. Acompanhe as principais manchetes do Brasil e do mundo aqui no Band News TV. Voltamos já.